Oi, gente, tudo bem? Ah, Depois de uns dias aí, eu criei coragem para estar gravando esse vídeo. Na verdade, gravando não é tanto, né, o problema. A questão é postar. Mas desde o ano passado, eu, eu tava com um desejo de estar usando, né, a internet, as redes sociais, né? E eu falei, em janeiro eu vou postar um primeiro vídeo, ou fazer a primeira live, né? Referente a esse assunto que eu já conto já pra vocês. Mas você não tem tanta aquela coragem, né? Mas assim, aí hoje eu tava pensando, eu falei, poxa, amanhã já tá terminando já o primeiro mês de 2019, né? E eu não fiz o que eu queria fazer, né? E então resolvi agora gravar e aí postar para vocês, né? A minha ideia é que eu tô aqui nesse cantinho aqui, ó, no meu quarto aqui, tem alguns livros que você pode ver, né? E esse é um cantinho que eu gosto muito, tem alguns livros aqui vários livros que eu já li, né? Tem livros da Mariana aqui também, da minha filha. Tem alguns livros que eu não li, tem alguns livros que eu li pela metade. Tenho vários livros espalhados aqui pela casa, em outros lugares. Eu tenho livros emprestados também. Enfim, eu gosto da área da leitura, né? Para quem não me conhece, eu sou formada em biblioteconomia, né? Mas bem antes de me formar, eu sempre gostei dessa área da leitura. E porque é, além da leitura ser prazerosa, né, para mim, você pega um livro que você quer ler só por lazer, né, por distração, né, o livro ele te transforma, né, a leitura ela te transforma, ela faz você ser um cidadão melhor, um cidadão crítico, pensante, né? Você adquire conhecimento e ser um cidadão com certeza melhor, não ser uma Maria vai com as outras, né? E tudo mais, e muito mais que a gente pode pontuar aqui sobre a importância da leitura, né? E então eu queria dividir com você uma das leituras que eu faço, né? Eu não sei se eu vou fazer vídeo toda semana, não sei se é live, eu não sei como é, eu não quero marcar nenhum compromisso aqui. Eu quero, quando tiver vontade, de dividir com você nas redes sociais aí, você que é meu amigo, nas redes sociais, que é meu colega, meu parente, você que ainda não é nem tão próximo de mim e quer conhecer, eu quero dividir com você e também ouvir os comentários, vocês me colocarem para que a gente consiga fazer um diálogo em relação a isso, para ver se está sendo legal também, né? Se está sendo interessante, porque hoje a gente sabe que o tempo é muito precioso, né? E hoje a questão da internet, redes sociais em si, é muito bom, né? Eu posso dividir aqui com parentes que estão longe de mim, com amigos que estão longe, que estão em outro estado, pessoas que eu conheci, que eu conheço, que eu não posso ver, mas por aqui a gente tem essa oportunidade. Mas também a internet, se a gente não tomar cuidado, a gente perde muito tempo, né? Em muitas coisas que não agregam valor algum pra gente, né? Tem muito entretenimento, a gente precisa disso, a gente quer isso, mas a gente tem que saber utilizar muito bem o nosso tempo, né, também. Então, se você vai utilizar, utilize aí pra gente dividir uma coisa legal, uma conversa, tá? E assim, eu gosto de ler várias áreas, né? Mas assim, a área que sempre, não adianta, eu sempre vou para essa área, é a área de humanas. Eu gosto muito de livros que falem de liderança, eu gosto muito da área de psicologia em si, né? Se eu não fosse bibliotecária hoje, eu no passado eu queria ter feito psicologia, mas não consegui, né? E eu gosto muito dessa área do ser humano, de entender o ser humano, né? Eu gosto muito da área de autoajuda,
né? Tem muita gente que critica, que não gosta, não quero ninguém mandando na minha vida, né? Não quero... Mas olha, eu curto muito, né? Conhecer o ser humano, entender, me entender, né? Eu adoro. E quando você tá lendo, é como é uma pessoa com você, né? O livro, ele te abraça, né? Ele te faz pensar, é um amigo, né? Que tá com você enfim, é muito bom. Então, se você quer leitor, fica junto comigo aí. Se você não é, quem sabe eu faço você gostar da leitura também, que é muito importante, tá bom? Para muitas coisas aí. Bom, enfim, vamos para o livro de hoje, o primeiro livro. Como todo ano que começa, né? A gente quer fazer tudo novo, né? A gente tem uma lista de propósitos, a gente tem uma lista que a gente quer cumprir. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E aí chega no final do ano, você tica lá o que você fez, né? Não fez metade do que você prometeu. Mas tá bom, se a gente conseguiu cumprir alguma coisa, eu acho que já tá bom. Gente, meu cabelo tá horrível hoje. E essa hora da noite, mais ainda. Eu prometo que na outra eu vou fazer uma performance melhor, tá bom? Enfim, o livro que eu estou lendo é esse aqui. Ele é... Duro que eu tô usando a câmera frontal, então eu não sei se pra vocês aí vai aparecer o contrário. Mas é Uma Vida com Propósito. Aqui embaixo, Você Não Está Aqui por Acaso, do Rick Warren. Esse livro aqui é a terceira vez que eu estou lendo. Na verdade, ele é como se ele fosse um devocional diário, né? É uma leitura por dia. Eu vou mostrar para vocês como é aqui dentro. Esse autor aqui, ele é um líder muito influente, né? Dos Estados Unidos, e inclusive ele foi um dos conselheiros, vamos dizer assim, né, do próprio Obama, né? E se vocês procurarem sobre ele, vai ver que é uma pessoa muito renomada, tá? E eu ia falar outras coisas dele aqui, mas eu me perdi tudo. Enfim, ele não tem só esse livro escrito, tem vários outros livros. Inclusive, eu tô lendo um outro livro dele também. Eu tô na metade, eu parei. Eu sou meio assim, eu não leio um livro só. Eu leio vários livros juntos. Geralmente de 2 a 3 livros eu leio junto. E eu não espero terminar um livro para começar outro, né? Eu tenho isso, eu não sei se isso é positivo ou negativo. Aliás, uma vez eu li que alguns profissionais falaram que você fazer a leitura de mais um livro é até bom para você, porque tipo, você tá trabalhando a tua mente, entendeu? Quando você volta a ler um outro livro, aí você tem que voltar toda aquela história que você já leu, aquele conteúdo que você já leu, diz que já é até interessante. Mas é assim, eu não sei se é por falta de paciência, essa ansiedade que eu tenho um pouco, eu não consigo, né? Então eu tenho que ler mais de um livro. Mas vamos ao livro. Uma Vida com Propósito é assim, ó, vou mostrar pra vocês. É uma leitura por dia. Ele vem assim. Deixa eu pegar aqui a leitura que eu quero dividir hoje. Aqui, por exemplo, ó, leitura do terceiro dia, tá? Então, é uma leitura por dia, como eu falei, e no final de cada leitura, ele vem com um pensamento sobre o meu propósito. Então, ele vem com um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. É bem interessante isso, é um devocional diário, né? Meditação, devocional, é aquele tempo que você vai tirar para fazer uma reflexão.
da sua vida. E esse tema aqui, sobre propósito, uma vida com propósitos, eu acho super interessante. Porque, assim, desde o final do ano passado para o começo desse ano, eu tenho conversado com umas pessoas e tem sido interessante, porque eu tenho falado, nossa, tudo que eu tô, o que eu tenho lido, o que eu tenho deixado Deus falar comigo e transformar meu modo de pensar, minha vida, tem muitas pessoas vivendo isso também. Felizmente, a gente está numa era, né, sempre existiu, mas agora mais ainda, a gente tem muitas pessoas doentes mentalmente, muitas pessoas passando por muita depressão, muitas pessoas infelizes, sem um propósito na vida, né? Então, esse foi um dos motivos, né, que eu fiquei pensando. Eu falei, eu vou usar então a rede social para partilhar, quem sabe eu consigo também atingir e animar o coração, a mente, a vida de alguém aí, né? Primeiro eu queria indicar para você mesmo fazer essa leitura, você comprar esse livro aqui. Esse livro, eu acho que até na internet você consegue baixar, para quem gosta de fazer leitura aí no seu tablet, no seu iPad, no próprio computador, no celular. Eu não curto muito, eu tenho o meu iPad aqui, eu tenho alguns livros baixados, mas eu não gosto, né? Nem se for um suporte, os mais indicados possíveis para você fazer uma leitura do livro digital, eu não gosto. Eu tenho que ter o papel, eu gosto de fazer as anotações, eu gosto de voltar naquela página. E esse livro também, a leitura que eu tô fazendo, assim, às vezes um dia, que é pra me fazer num dia só, eu fico mais de um dia, eu volto àquela leitura, eu gosto de fazer isso. Então, são 40 dias de propósito. Então, a ideia é que você leia esse livro em 40 dias. Mas eu não tô fazendo em 40 dias, né? Eu faço muito mais. Então, eu não fiz um propósito nesse sentido de 40 dias. Então, tem sido muito bom. E hoje, é claro que eu não vou falar do livro todo, porque eu ia ficar minha vida inteira falando, né? Porque vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Mas eu quero falar de um dos dias que eu acho que resume um pouco o livro, tá? Que é o dia 3, que foi uma das leituras assim que foi bem essencial para mim entender o propósito da minha vida, para eu entender o propósito desse livro e que eu quero dividir com vocês aí, para que vocês tenham um propósito também, tá? Então, esse estudo aqui, o 3, ele fala o que dirige sua vida, né? Então, essa é uma perguntinha básica aqui. O que dirige sua vida? Pensa aí um pouquinho, tá? Ou depois que terminar o vídeo, você pensa aí melhor. Mas ele começa assim. E ele deixa uma frase aqui de uma pessoa aqui que diz, olha, o homem sem propósitos é como um barco sem leme. E a gente sabe disso, né? Então, imagine um barco sem leme, né? Ele vai à deriva. Para onde ele vai, né? Para onde a água levar, para onde o mar levar, para onde o vento levar, né? Então, o homem sem propósito é como esse barco aí sem leme, né? Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo, né? E aí ele pergunta isso, qual a força que tem dirigido sua vida, né? Então, ele traz pra gente, devido, como eu falei, às situações que a gente tem passado nesse nosso dia a dia, algumas coisas têm dirigido nossa vida, algumas circunstâncias a gente tem deixado ser dirigido por algumas situações e circunstâncias. Uma delas, muitas pessoas são dirigidas pela culpa, né? Então, às vezes, essas pessoas, né, passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha, ele coloca aqui, né? E o propósito de Deus não é restringido pelo seu passado, ele quer lembrar, né? O passado, algo que aconteceu na nossa vida,
algo que você não queria, mas acabou acontecendo, e aí você não consegue avançar, né? Porque a tua vida, você tem aquele sentimento de culpa. Eu confesso assim que eu passei por isso numa fase da minha vida, né? Que eu me culpava muito por umas situações, por algumas circunstâncias que eu tinha vivido, né? E eu confesso que isso atrapalhava muito o meu desenvolvimento. Mas graças a Deus eu fui liberta, fui sarada por isso, né? E ele lembra aqui que, olha, ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder, um covarde chamado Gideão em um corajoso herói. Então, assim como ele fez, né, a gente conhece muito bem a história aí de Gideão, a história de Moisés, né, um grande líder aí, quem ele foi, né, e a gente sabe quem ele era. Então, é um exemplo para nós também aqui. Então, dessa mesma forma, ele pode fazer isso comigo e com você. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Então, olha, não desiste, não fica olhando para o seu passado, tá? Entrega teu passado aí para Deus, para Jesus, pede para ele te curar, te libertar, a tua mente, a tua alma, sabe? E aí você ser livre do passado, viver seu presente, para que o seu futuro seja cada dia mais uma bênção e promissor, tá? Que mais que ele coloca aqui? Muitos, eu não tô lendo tudo, né? Ainda com os meus comentários. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva, né? Então, muitas pessoas são apegadas, né, a mágoas e não superam isso, né? A Bíblia fala que a mágoa, se ela não é tratada, ela acaba se tornando enraizada em nós, né? A Bíblia fala da raiz de amargura. É como uma árvore com uma raiz muito profunda. Para você conseguir arrancar é muito mais difícil. Então não deixa a mágoa, o rancor fazer raiz dentro de você. Trata isso, né? E muitas pessoas se fecham em relação a isso e aí acabam vivendo uma vida em explosão, uma vida em descontar as coisas nos outros, uma vida de amargura, né? Aquela pessoa que tá sempre amargurada, aquela pessoa que tá sempre de mau humor, aquela pessoa que nunca tá bom as coisas. Então, isso não traz nenhum benefício, né? Então, o rancor, ele machuca você e machuca outras pessoas. Então, a Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte, né? Então, esses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, causa morte, porque isso aí, ele vem explodir no nosso próprio físico, né? Muitos profissionais, opa, quase caiu o livro aqui. Muitos profissionais, eles já falaram pra gente que muitas das causas, né, algumas coisas da nossa saúde tem a ver com o nosso emocional, com o nosso estado, né? Então, vamos liberar perdão. Você tem que perdoar alguém aí, perdoa, libera esse perdão. Você tem que pedir perdão, procura essa pessoa aí e pede perdão e seja liberado, seja feliz, seja leve. Ou se essa pessoa já não vive mais aqui, se a pessoa já morreu, libera aí onde você tá mesmo aí, no teu quarto, na tua casa. Fala: Deus, eu libero essa pessoa, né? Ou fala: Deus, eu magoei com essa pessoa, trato meu coração, eu coloco isso diante da cruz, né, diante do Senhor. E olha, Deus faz uma obra na nossa vida mesmo, experiência própria, viu? Não tem coisa melhor do que a gente viver livre, leve e solto. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas, né? Então, no passado você teve uma experiência negativa, uma experiência que foi traumática para você. E o medo, ele nos engessa. O medo, ele não deixa a gente enxergar o futuro. O medo, ele não nos dá força.
o medo ele nos consome, ele tira toda a nossa energia, né? Então, pessoas dirigidas pelo medo perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa. O medo é a autoimposição de um cárcere. Então, como eu falei, o medo ele nos engessa, né? Não deixa a gente ir para frente, né? Então, muitos têm sido dirigidos, a sua vida tem sido dirigida pelo medo, né? A Bíblia diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E quem é o amor? Né? A gente sabe que o amor é Deus, é Jesus, né? Então, nós temos que estar assim, enraizados em Jesus, próximos de Deus, de Jesus. E através do seu amor, nós não vamos sentir mais medo, nós não vamos temer. Porque nós vamos saber que Ele é quem cuida de nós, sabe? É Ele quem nos protege, é Ele quem cuida, é Ele que sabe o que é melhor pra gente. Então, vamos deixar todo o medo de lado, vamos entregar a nossa vida aí nesse barco. Hoje mesmo hoje eu acordei de manhã, às vezes eu acordo com umas músicas na cabeça, né? E alguns louvores, né? E hoje eu acordei com a música do barquinho. É uma música bem antiga, às vezes a gente até brinca, né, que é uma música dos antigos. Mas ela tem uma mensagem muito bonita, né, que ela diz, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré, né? E ainda agora à noite eu estava comentando com a minha mãe, né, eu falei, mãe, olha, Jesus está no nosso barco, então ele está nos ensinando a viver de fé, a crer que ele está com a gente. Então a gente não pode se desesperar pelas situações da nossa vida, né? Às vezes é uma notícia, uma má notícia, né? Hoje a gente liga a TV, a gente sabe o que está acontecendo aí pelo nosso Brasil, pelo mundo, são notícias tristes, né? Ontem eu estava vendo uns vídeos, né, sobre os acontecimentos lá de Brumadinho, ontem à noite, e eu confesso assim, olha, não tem como a gente não chorar, né? O coração da gente fica apertado. E situações com familiares, com pessoas próximas, né? Se a gente for se envolver de uma maneira dessa forma de tristeza, a gente vai ficar doente junto. Então, o que a gente tem que colocar essas situações diante de Deus e crer em fé e ter a esperança, entendeu? Esperança de que tudo vai se resolver da melhor forma, né? E se não resolver do jeito que a gente quer, Deus sempre tem um ensinamento para isso, para todas essas coisas. Então, a gente não pode ser dirigido pelo medo. E muitos são dirigidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna o único objetivo da sua vida, né? Pessoas que são dirigidos por impulso, pelo comprar, pelo ter, né? Achando que isso o torna mais feliz, né? A questão da compulsão, a questão de você querer ser, querer ter, né? E que tem pessoas que acham que sendo dessa forma, eu comprando, eu tendo, né, é a minha proteção, é a minha felicidade, né? Mas a gente sabe que essas posses trazem uma felicidade temporária, né? Temporária. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Então, pessoas que são dirigidas também pelo materialismo. E por último, ele coloca aqui, muitas pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Na verdade, assim, ele tá fazendo a gente refletir aqui para depois a gente entrar
sobre a importância, né, e as vantagens de nós termos uma vida dirigida por propósito, tá? Então, ele fez uma pergunta lá no início, lembra? O que dirige a sua vida? Então, ele tá dando algumas respostas aqui que algumas pessoas são dirigidas por essas áreas. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem sua vida, né? E isso não é bom, né? Eu confesso que numa fase da minha vida eu estava deixando ser dirigida pelo que as pessoas achavam, né? Eu ficava muito preocupada assim, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, né? E você fica numa pressão, isso não é certo, né? É a questão da aprovação, da aceitação, né? E aqui ele coloca, olha, que os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Com certeza, porque você não consegue agradar todo mundo. Você tem que ser aquilo que Deus planejou para você ser. Cada um tem uma essência, cada um tem o seu jeito. E a gente não vai agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos, não é verdade? Uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos, ele coloca aqui, né? Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus da sua vida, né? Então, nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha e ela é inútil, tá? Então, ele fez essa reflexão. Não acabei ainda esse estudo 3, tá? Eu só passei essa pergunta para você: o que dirige sua vida? Se às vezes você se identifica. Muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pelo rancor, pela raiva, muitos são dirigidos pelo medo, pelo materialismo, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Então, o que tem dirigido a sua vida, né? E agora nós vamos entrar no ponto sobre as vantagens de uma vida dirigida por propósitos. E aí ele coloca aqui 5 grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósitos, tá? Agora eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já ficou longo, porque eu já falei um pouquinho do propósito de eu estar gravando esse vídeo. Eu espero que esse tempinho deu para você refletir um pouco e eu vou ver se eu consigo amanhã ou outro dia gravar o restante desse estudo aqui, que a parte 2 que eu vou fazer ainda, que é a mais importante, eu acho, né? Essa primeira parte foi mais reflexiva. E a segunda parte, que é as vantagens de uma vida dirigida por propósitos, que é a que vai te dar um up aí, um ânimo para fazer você ter uma vida dirigida por propósitos, entendeu? Então, se você gostou aí já desse primeiro vídeo, eu queria os seus comentários aí, tá bom? E até umas dicas também, se você tá entendendo, compartilhar o que você tá achando. E aí a gente vai começando nesse bate-papo nosso aí de alguns assuntos que eu acho interessante, tá bom? Um beijo pra vocês aí, fiquem com Deus e é isso aí. Um beijo. Vamos ter uma vida com propósito.